Bom, pessoal, agora vou fazer os cortes no esquadro. Eu fiz aqui alguns detalhes também que eu gosto de mostrar que facilita. O que acontece? Como a gente está cortando aí, não tem os coletores de pó, ela junta muita poeira. E a poeira, essa poeira aí, quando ela junta, por exemplo, numa placa, vamos supor que eu tivesse encostado aqui, ó. Eu gosto de passar esses detalhes porque às vezes eu sinto dificuldade e eu tento ajudar. Então o que acontece? Fica muita poeira, então quando a gente vem com a placa e às vezes você encosta a placa não encosta direito, tá? Então, às vezes você limpa, passa a mão, mas sempre fica. Então, aqui ó, tem um rebaixinho aqui de mais ou menos, deve ter uns 10 milímetros para dentro aqui, ó. Uns 10 milímetros para dentro. E da base até aqui tem 5 milímetros, porque se eu pôr uma de 6 milímetros aqui, ó, ela não entra, ó. Ela encosta, tá vendo? O alinhamento aqui está certo, tal, e essa régua aqui está também certo. Só que às vezes ela pega e fica muito pouco aqui, ó. Às vezes ela encosta o meio, às vezes o bico aqui sai um pouquinho fora. Isso é o alinhamento daqui, às vezes o alinhamento da placa. Então, o que acontece nisso? A gente pega aqui, ó, e às vezes você encosta uma placa, como nós temos, isso aqui é pequeno, é diferente das esquadrejadeiras de ferro, então pode ser que a placa ela mexe um pouquinho. Se ela mexer um pouquinho, ela não tem esquadro. Como eu sempre falo nas esquadrejadeiras, quando a gente vai colocar, eu sempre falo para as pessoas, dar a dica, que nem aqui, ó, ela mexe um pouquinho, mas é muito pouco, só que quando ela mexe aí, ela torce e aqui sai fora do esquadro. Para evitar isso daqui, o que eu fiz, ó? Eu coloquei exatamente um calço aqui, ó. Um calço pequeno aqui, eu coloquei um outro calço desse aqui, prolonguei e coloquei um outro mais aqui, porque aí eu aumentei a distância dos calços. Então todas as minhas placas vai encostar os dois bicos aqui. A placa menor que eu vou cortar agora, essa peça que eu estou cortando, que é para fazer o balcão, ela não tem menor que esse tamanho, tá? Tem só um pinguinho de cola aqui, eu consigo tirar isso. Depois se eu cortar a placa normal, eu tiro, tá? Do esquadro a mesma coisa. Então, eu poderia colocar aqui, ó, só que aqui fica um pouquinho longe. Se eu for cortar uma peça um pouquinho menor aqui, ó, com esse tamanho, ela não vai dar legal. Então, eu pus aqui, isso aqui não vai atrapalhar, a mesa corre, ela passa por aqui, ó, que ela passa por cima, chanfrei aqui, tá colado aqui, tá firme, ó. Então, esses dois pontos, não importa se a placa que eu vou cortar estiver assim ou côncava ou convexa, ela vai pegar os dois pontos. Esses dois pontos é o que me importa para sempre ter o esquadro perfeito. Para cortar eu preciso, a placa maior tem 715, está regulado com 715, ó. Exato, já conferi. E a mesma coisa, ó. Eu preciso refilar, não tenho esquadrejadeira, então eu tiro isso daqui, vai estar com 721. Aí eu refilo encostando lá, ponho o melhor lado para lá, porque eu vou tirar só 6 e deixo a parte maior que estiver estourada para cá, que eu vou tirar a parte maior. Mais uma dica, como aqui eu falei, não tem assim uma guia de uma serra, eu coloquei pela medida maior. Nesse caso eu tenho 3 medidas de comprimento. Eu tenho 715, 700 e 670 e depois 640. Então, de 700 para 700, de 715 para 700 dá 15 milímetros. Depois para 670 são mais 30, quer dizer, são 45. São 3 placas de 15. E depois para 640 são mais 2. Então ao todo são 5 placas de 15. O que eu fiz? Eu fui ali na minha serrinha de meia esquadrilha ali, 90 graus, eu cortei 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Que se eu for colocando a maneira das medidas, não preciso mexer na medida. Bom, vou cortar as primeiras peças que eu tenho, são 4 peças de 715, então tiro o 6 milímetros e vou cortar a placa. Já devidamente marcada, aquela coisa que eu falei, joga o X para baixo, que se quebrar, quebra de um lado. Lembrando, ó, encostou aqui, nos dois pontos que eu falei. Isso aqui está firme, não sai, aqui também está firme. Usa aqui um grampinho para prender a peça, ó. Tenho que prender essa peça porque ela pode até cortar sem, mas ela pode andar, então não é legal. E outra, ela pode dar uma rodada aí e você se machucar. Põe ali, ó, um grampinho pequeno, tenha certeza que esteja encostado aqui e lá atrás, ó. Aí, ó,
Vocês vão ver aqui, ó, com uma mão só eu consigo encostar. Se você estiver cortando, a tua guia não ficou legal, ficou uma folguinha, quando você cortar, encoste um dos dedos aqui e mantenha empurrando sempre para lá, tá? Sempre. Não segure aqui na serra, porque se ela aqui não é uma coisa que for muito firme, ela está apoiada aqui, ó. E o que acontece? Se você pôr essa folga, pode dar diferença. Se você manter sempre empurrando um pouquinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Ó. Vocês viram que enquanto a máquina desligou, eu fui lá, tirei o grampo. Eu ganho tempo nisso, ó. Aí eu volto a peça para cá, ó. Retiro a peça. Poderia, do jeito que está aqui, eu cortar todas e pôr o lado para baixo. Como posso também virar, simplesmente. Vou colocar agora os 6 milímetros lá atrás. Colocando 6 milímetros, eu estou com a medida que eu quero certinho. Volto com o grampo. Grampo que tem uma folguinha, em vez de você pôr aqui, ela não entra, mas põe aqui, ó. Põe aqui, abaixa, que entra, ó. Eu gosto de passar todas essas coisas porque às vezes as pessoas não percebem. E às vezes eu também tentei, fiquei, aí eu percebi que essa maneira é mais fácil. Olha, perfeito. Vou pegar duas placas aqui, vocês vão ver o esquadro dá certinho. Essa aqui eu já tinha cortado, ó. Ó, que perfeição, pessoal, ó. Ó, perfeita, ó. Lá certinho, aqui certinho, ó. Perfeita, perfeita. Vou virar, ó. Esquadro a gente confere dessa forma, ó. Perfeito, ó. Podem olhar, ó, muito, quase nada diferente, ó. É que ela está um pouquinho torta, ela aparece ali, ó. Mas, ó, certinha e certinha desse lado, ó, tá vendo? Aí, ó. Então, virar do outro lado aqui pra gente ver como é que fica. Aí, ó. Exato, ó. Todas iguais, ó. Aqui igual, igual e uma peça cortada. Então, se você fizer uma coisa parecida com essa daqui, fica bem parecido com uma serra de uma esquadrejadeira. Não digo assim uma de precisão, né? Mas essas esquadrejadeiras de chapa aí, essa maquininha aqui corta tão boa quanto isso aqui. Bom, agora vou cortar as 4 peças de 715, depois aí eu vou mudando aqui, ó. Agora eu tenho que cortar a peça de 700, são 15 milímetros a menos. O que eu faço? Vou pegar o meu 15 milímetros, ó, muito mais fácil do que eu ficar tirando tudo isso daí, pondo encosto lá, vai dar 700. Ó, com uma regulagem só. Então está com 706, menos os 6 que eu vou pôr depois. Agora eu tenho peça de 770. 670, 30 milímetros menor que essa. Então o que eu faço? Tiro a minha peça e ponho mais duas, ó. Simples, ó. Olha se não tem poeira. Volto para cá, vamos dar uma conferida. Tem que dar 676, ó. 676. Perfeito. Agora eu preciso tirar uma prateleira, que é 640. São duas placas que vai diminuir. Então tiro os 6 milímetros. Deixa eu colocar isso para lá. Esta peça que eu cortei são 8 peças. Depois eu corto, tá? Vocês viram que legal. Eu posso cortar uma, depois eu mudo o calço sem mexer na regulagem da máquina. Ó, mais 2. Lembra que eu falei que eram 5? Então eu vou colocar mais esses 2 aqui, ó. Aqui. Como era uma sobra da placa, e aqui ela pode estar pegando um pouquinho de umidade e dar uma engordada, eu fiz um risco, eu vou deixar sempre para cima, aqui está a medida certa. Tome cuidado com isso, viu? Aí, ó, tem que dar 640. 646, por causa do 6 milímetros maior, quando eu pôr 6 milímetros vai dar o 640, ó, certinho.
E um detalhe, pessoal, se fosse, por exemplo, vamos supor que fosse umas tiras grandes, era só eu pôr 2 cavaletes aqui e eu não preciso recortar tudo assim. Eu fiz recortando porque eu achei que ficou mais fácil eu cortei com uma serra aqui que quebrava, então não me preocupei, cortei meio a olho. Vocês viram que a peça pode estar toda torta, pode ser até cortada a tico-tico antes. Esse tipo de guia aqui é igual uma esquadrejadeira. Quando você corta, o que direciona a serra é a guia, então não vai ter diferença. Tá? É que eu falo, isso aqui você não consegue fazer no SP6000. Na máquina como é que é? EL6000, você consegue fazer, ó. Então, ó, prateleira, vou dar mais um recorte aqui. Então, ó, se fosse uma tira comprida, por exemplo, eu deixava comprida, ponha-se um cavalete aqui, ó, ou ponho essa mesa de atravessado ali, ó, e ficava o banco para me apoiar. Eu dava um corte, esse corte não tem perigo da placa, é só você deixar a placa estável, não deixa a placa, alguém empurrando a placa, você não pode dar tranco. Cortou o mesmo corte aqui, você só vai encostando aqui já com a plaquinha de 6, ó. E depois tem gaveta, essas coisas que eu não vou fazer aqui. Eu vou tirar umas tiras e aí eu vou pôr a guia na maquininha lá, eu vou cortar as gavetas tudo lá, que é mais fácil. Com uma serra circular manual presa numa guia dessa, e você leva ali para a maquininha, prende lá, você consegue cortar, fazer muito serviço se você tiver habilidade e conseguir copiar isso aqui que eu estou fazendo. E outra, com total segurança, tá?